Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Se você quer aprender eletricidade residencial e predial, venha para a Instrutec. Neste vídeo, vamos comentar sobre altas frequências, o efeito pelicular ou skin. O efeito pelicular ou skin é quando você trabalha com altas frequências e o sinal ele fica na extremidade do condutor. Então, quando a gente trabalha em baixa frequência, o sinal ele se distribui no condutor. Então, você vai ter sinais aqui no centro, um pouco mais para fora, até chegar na extremidade. Quando você vai trabalhando com altas frequências, tá? E tem hora que não é tão alta assim. A gente considera, vamos supor, 40 MHz, uma frequência não muito alta. Mas depende do jeito que está sendo montado, do jeito que está sendo feito, o tipo de frequência também, né? Baseado nessa faixa de frequência, já começa a acontecer o efeito pelicular. Então você imagina na faixa de gigahertz. A frequência em um componente começa a interferir no funcionamento do outro componente em alta frequência, que começa a gerar um campo eletromagnético aqui. É preferível, em altas frequências, usar componentes SMD. Então, por quê? O PTH ele tem um terminal muito grande. E em altas frequências, isso aqui você pode causar uma interferência eletromagnética no outro componente. Então, quanto menor são os terminais do componente, menor a chance de um componente em alta frequência prejudicar o funcionamento do outro componente. Então, nesse caso, os componentes sendo SMD seriam melhores porque não teriam esse tamanho de terminais. Eu não sei se vocês já viram, né, em esquema, em equipamentos. Vamos supor, aqui é a linha positiva, né, alimentação. Aqui seria a linha do positivo e aqui seria a linha do negativo. E em paralelo, um capacitor eletrolítico de 10 microfarad, de 47 microfarad ou de 100 microfarad, e depois, em paralelo, um outro capacitor de cerâmico, um exemplo, né? Um capacitor cerâmico no valor de 10 nano, 22 nano, 47 nano, 100 nanofarad. Você fala, mas qual a lógica desse capacitor aqui se já tem um de 10, um de 22 micro, um de 47 micro? Isso aqui não vai servir para nada. Serve, por incrível que pareça. É que nos testes de laboratório foi provado que tem uma frequência que esse capacitor aqui, mesmo sendo de maior capacitância, ele fez a parte de filtragem, tudo, né? Só que ele não conseguiu eliminar aquela frequência específica. Então, nesse trecho de trilha aqui, ó, mesmo tendo um capacitor, no caso aqui de 10 microfarad, ele não conseguiu eliminar aquela determinada frequência. Então, daí que você faz em laboratório, na hora de estar projetando a placa, descobre qual é a frequência, né? Normalmente é uma frequência um pouco mais alta. E nesse caso, usa um capacitor, normalmente cerâmico, de baixo valor, no caso aqui 100 nanofarad, para tentar eliminar aquela frequência específica. Em alguns casos, na hora de projetar placas, pode estar até na trilha do terra. Se ela for muito fininha, pode ser que a interferência causada por alta frequência esteja já no próprio terra. E daí vai causar interferência no circuito onde está indo esse terra. Mas onde está o problema do terra? Algumas vezes pode ser que a trilha está muito fina. Então a interferência causada por alta frequência, que na verdade é uma interferência eletromagnética, né? Ela induziu na trilha do terra. Então, uma das soluções seria engrossar a trilha do terra. Seria uma solução. A outra solução seria separar os terras. No meio de ser um terra único até chegar na fonte,
você distribuiria o terra. Então o que você faz nesse caso? Você faz terras independentes. Quando chegar na fonte, claro, você une para sair no negativo da fonte. Mas uma boa parte pela placa, eles são independentes. Ó. Essa trilha aqui e essa outra trilha aqui independentes. Mas depois elas se unem e vai ser ligado no negativo da fonte. Uma outra solução, vamos imaginar que dentro desse circuito integrado, nesse componente aqui, ele que está gerando interferência nos outros circuitos, através do terminal terra ou até do positivo também, da trilha positiva, né? Entre a alimentação negativa e positiva, um capacitor de 100 nanofarad, um dos lados dele ligado no negativo, o outro lado ligado no positivo, tentando já segurar a interferência nesse ponto. E no outro IC, que estava sendo prejudicado pela interferência de alta frequência ou campo eletromagnético causado por alta frequência, colocar um outro capacitor que, se por acaso a interferência vier pela trilha negativo ou vier pela trilha positivo, né, ele não deixa interferir no funcionamento desse outro IC. Então você coloca um capacitor aqui, no caso desse exemplo, tá? 100 nanofarad, ligado entre negativo, trilha negativo e trilha positivo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva e fiquem com Deus.